estar lendo hoje o texto do capítulo de número 6, do segundo livro do profeta Samuel. Se você tem alguma dificuldade com a Bíblia, vá no início. Segundo Samuel é o 10º livro desde o Gênesis. Começa no Gênesis, vai passando, é bem pertinho ainda do início da Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, a fim de buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gad. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela e, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou
hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Vamos orar, Deus. Senhor, nós te agradecemos pela noite deste domingo maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos agraciou com a rica oportunidade de estar aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo que fizemos até este momento, e obrigado pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, de ouvir o Teu conselho eterno. Senhor, abra os nossos olhos, como orou o salmista, a fim de que vejamos as maravilhas da Tua lei. Que o nosso prazer esteja na Tua palavra, que o nosso deleite esteja em ouvir a Tua voz. Alcança-nos onde estamos e não nos deixe como estamos, para a glória do Teu nome e para a alegria do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. E amém. Davi, queridos, está agora, a esta altura de sua vida, assentado no trono de Israel. Mas para aqueles que têm um pouco de conhecimento, familiaridade com os textos de 1 Samuel, 2 Samuel, você deve lembrar que nem sempre foi assim. Davi foi ungido rei mais ou menos aos 16 anos, mas ele só assumiu o trono uns 15 anos depois. Porque foi ungido rei, Davi viveu a maior parte de sua vida neste interregno, em cavernas, se escondendo de seu predecessor Saul, ou mesmo como um exilado político entre povos inimigos de Israel. Finalmente, depois de uns 15 anos, Saul morre na batalha. Chamam Davi, Israel, as tribos de Israel se reúnem, chamam Davi e o fazem rei de todo o povo de Deus. A promessa feita 15 anos antes se cumpre. O menino que ouviu da boca do profeta que um dia seria rei, agora, por mais ou menos aos 30 anos, se assenta no trono. Todos os olhos estão voltados para ele. Suas primeiras medidas como novo rei de Israel estão todas sendo observadas. O que é que ele faz quando assume o trono de Israel? Quais são suas primeiras medidas? Ele toma uma cidade chamada Jerusalém e faz de Jerusalém a nova capital do reinado de Israel. Segunda medida, ele luta por 2 vezes contra os filisteus. Os piores inimigos de Israel naquele tempo colocam um freio na boca dos filisteus e passa a viver um período de paz com os povos vizinhos. E uma terceira e última medida, talvez a mais importante, Davi começa a restabelecer, reestruturar a adoração do seu povo. Ele vai atrás de uma mobília sagrada que estava esquecida há anos e traz essa
família para Jerusalém, a fim de restaurar a adoração do seu povo. Vejamos então que nas 3 primeiras medidas de Davi como rei, uma delas era a adoração. E ao fazer isso no início do seu reinado, ele estava dizendo para todos que aquilo, a adoração, era por demais importante para ele. Davi escreveu muita coisa. Davi é considerado o maior rei de todos os tempos de Israel. Ele é citado inúmeras vezes no Novo Testamento. Fez um governo brilhante, levou Israel a extensões maiores, mas ele fez cânticos, cultos, muito mais do que qualquer outra coisa ao Senhor. Os feitos de Davi não se comparam à sua adoração. E destaque, ele está dizendo: esta é a minha missão enquanto rei de Israel, adorar ao Deus de Israel e convocar a todos para essa adoração. Da mesma forma, estando nós séculos distantes de Davi, nós temos hoje a mesma missão. A nossa primeira e grande missão é a adoração do nosso Deus. Como consequência disso, nós vamos desembocar na proclamação. Mas se não fizermos a primeira bem, não vamos fazer a segunda bem. Por isso, eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto que nos fala sobre a adoração e traçar ou apresentar algumas verdades sobre a adoração, algumas mais fortes do que as outras, mas todas com o propósito de salvar o seu coração e de fazer você viver para aquilo que você foi feito para viver. A glória do Senhor Jesus. Se a adoração é a primeira grande tarefa da igreja, da sua vida, da minha vida, o que seria essa adoração que Deus pede de nós? O que seria a adoração segundo as Escrituras ou segundo esse texto? Esse texto vai nos apresentar algumas verdades sobre isso. A primeira verdade que esse texto nos diz acerca de adoração, ou da adoração, é a seguinte: adoração a Deus significa trazer o reino de Deus para o centro da nossa vida. Adorar a Deus significa muito mais do que levantar as mãos ou cantar uma música, uma canção. Adorar a Deus, segundo esse texto, significa trazer o reino de Deus para o centro do nosso coração, para o centro da nossa vida. Davi conquista uma cidade, Davi vence alguns inimigos, Davi vai atrás de um objeto sagrado. A Arca da Aliança é um objeto que talvez você desconheça, mas os judeus tinham muito conhecimento acerca desse objeto. A Arca da Aliança, desde a época de Moisés, algumas centenas de anos antes, era a representação máxima da presença de Deus no meio do seu povo. E não foi Moisés quem disse isso, não foi Davi quem criou essa história. O próprio Deus, revelando-se a Moisés, disse: Moisés, eu quero andar com o meu povo, mas eu não posso andar de qualquer maneira, eu não posso me aproximar demais, eu não posso estar no meio deles de qualquer maneira. Eu vou me revelar sobre esta caixa chamada Arca da Aliança. Ela será protegida por uma tenda pequena,
deserto do Egito para Canaã. O povo de Deus tinha Deus presente, mas Deus não estava presente da mesma forma para todos. As pessoas não podiam se aproximar demais. Mas aquele objeto era a representação máxima da presença de Deus no meio do seu povo. Os anos se passaram, o povo de Israel deixou de ser governado por juízes e passou a ser governado por reis. O primeiro deles foi Saul, o segundo foi Davi. E durante 40 anos de reinado, Saul nunca se preocupou com esse objeto. Durante 40 anos de administração, o símbolo máximo da presença de Deus esteve escondido na casa de uma família. Davi sobe ao trono, Davi conquista uma cidade, Davi é o rei de Israel, Davi vence os seus inimigos. E o que ele faz como primeira medida do seu governo? Onde está a arca do Senhor? Onde está o objeto sobre o qual a manifestação de Deus se revela? Onde está o objeto que representa a presença de Deus? Saul ficou conhecido na história como alguém que não se preocupava com Deus, ou não o levava a sério. Davi ficou conhecido na história como alguém que levava Deus a sério. Havia uma pergunta na mente do povo. Segundo o doutor Eugene Peterson, comentando o texto, as pessoas estavam se perguntando o seguinte: será que Davi vai se autodeclarar Deus, rei de Israel, assim como os povos vizinhos? Será que ele vai dizer que é Deus na terra dirigindo o seu povo? O que Davi vai fazer agora? Davi vai atrás da arca. Ele encontra a arca. Ele faz festa porque ele encontrou. E ele a lidera em festa para Jerusalém, a sua cidade. E ao fazer isso, gente, ele estava dizendo para o seu povo: eu não vou ser Deus rei de vocês. Na verdade, vocês já têm um Deus. O nome dele é Yahvé, Jeová. E eu, na verdade, vou trazê-lo de volta para o centro de Israel. Eu não serei rei sobre vocês sem que ele seja rei sobre mim. Eu não vou governar vocês sozinhos. Deus estará no nosso meio e ele será Deus e rei do seu povo. Davi se preocupou com o Senhor. A adoração, gente, bíblica, significa trazer o reino de Deus para o centro da sua vida. É mais do que cantar músicas, é mais do que levantar as mãos, é mais do que contribuir com as obras da igreja. Adoração bíblica significa trazer o reino de Deus para o centro da sua vida. E o que seria isso em termos práticos, Renan? Trazer o reino de Deus para o centro da nossa vida significa sair do trono do nosso coração, a fim de permitir que nele se assente o Rei de toda a glória. Trazer o reino de Deus para o
Você já fez isso? O reino de Deus, o poder reinante de Jesus, controla o seu coração? Ou você continua assentado no trono da sua vida? Talvez você esteja vivendo como Israel, distante do reino de Deus. Talvez o reino de Deus seja uma vaga lembrança na sua mente. Talvez você tenha vivido bons momentos iniciais com Deus, os quais chamamos de primeiro amor. Mas talvez hoje Deus esteja distante do seu coração. Deus pode estar distante? Pode. Ele só se assenta no trono. Se ele não estiver no trono, ele está distante. E talvez você saiba disso. Você tenha plena consciência disso. Você viveu bons tempos. Você viveu boas épocas, mas hoje Deus não é mais o número 1, o rei do seu coração. Por que você não o convida de volta? Por que você não o chama para outra vez se assentar no seu coração? Por que você não lembra daqueles tempos maravilhosos que chamamos de primeiro amor? Tempos simples, tempo singelo, mas tempo de paixão, de amor por Deus. Por que você não se lembra disso? E como Davi convida o reino de Deus para o seu coração. Sabe o que acontece quando o reino de Deus habita o nosso coração? Nós adoramos a Deus, levamos um estilo de vida de adorador. Consequentemente, nós proclamamos a todos o quão bom e maravilhoso é o nosso Deus. Nós não falamos mais de Deus porque nós não o amamos como deveríamos. Nós não proclamamos o seu nome por todos os lugares por onde passamos, porque ele não é mais o nosso primeiro pensamento ao despertar, ou o nosso último pensar antes de dormir. Nós não proclamamos, nós não pregamos, não é porque não sabemos, gente. Não é porque não acreditamos no poder do Evangelho, é simplesmente porque nós não estamos mais encantados com Deus. Que o Espírito do Senhor se apodere do seu coração hoje. Que o Espírito do Senhor abra os olhos do seu coração e que você outra vez veja a glória de Deus e esteja maravilhado na presença do Senhor. Amém. Segunda verdade acerca da adoração que esse texto nos fala. A adoração bíblica, ela é feita do jeito de Deus. Isso é muito importante. Não do nosso jeito. A adoração bíblica, ela é feita do jeito de Deus, não do nosso jeito. Davi está com as melhores das intenções, trazendo o reino de Deus para o centro da sua vida, ao mesmo tempo proclamando o Evangelho para as pessoas que o servem. Mas no meio da viagem, uma tragédia acontece. A arca está caindo, a carroça bate uma pedra, a arca se inclina e antes que ela bata ao chão, um homem por nome de Uzá estende a mão com a melhor das intenções e ao tocar a arca, diz o texto, ele é fulminado. E nós nos perguntamos quem fez isso.
lançaram uma espada contra ele, atiraram uma flecha que transpassou o seu coração. Quem fez isso com um homem bem intencionado chamado Saul? O texto do Senhor, o texto inspirado pelo próprio Deus, diz assim, no verso de número 7. Se você quiser me acompanhar, faça isso. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Tão perto, ao mesmo tempo, tão longe de Deus. Davi fica chateado com isso. Davi para com isso. Davi diz: eu não quero mais essa arca, eu estou contrariado, eu estou irritado com Deus. Na verdade, eu tenho medo de Deus. Quem poderá levar essa arca a Jerusalém? E talvez você esteja assim também. Terá sido Deus arbitrário? Será que Deus o fulminou sem razão? Simplesmente porque ele quis tocar algo, por ignorância? Será que Deus foi realmente arbitrário, sem razões, para fulminar alguém? Ele disse: eu vou fazer e acabou. Não. Deus nunca faz nada sem razões. E há duas pistas nesse texto que nos revelam a razão da morte deste homem. Primeira delas, na expressão que se repete duas vezes: carroção de boi. Duas vezes o autor sagrado diz: colocaram a arca sobre o carroção de boi. E a arca foi levada sobre o carroção de boi. O que há de errado com a carroça? Nada. Nada. A pergunta é: o que há de errado com usar? O que há de errado com o conhecimento de Deus? O que há de errado com a falta do conhecimento de Deus? Deus foi muito claro e explícito, irmãos. Quando ele deu a arca do Senhor a Moisés, ele disse: essa arca deve ser carregada somente pelos levitas, uma tribo selecionada no meio das tribos de Israel. Ninguém poderá tocar essa arca. Essa arca deve ser carregada por meio de varas. Deus disse isso. Deus falou sobre isso. E ele sabia disso. Ele coloca a arca de Deus sobre carroças, tecnologia do povo filisteu. Ele foi pragmático. Por que levar a arca de Deus nos ombros, se eu posso levar a arca de Deus numa carroça? Dá mais resultado, velocidade, agilidade. Deus se preocupa com os detalhes da sua adoração. Há uma outra pista: a palavra irreverência. Ele esticou o braço e morreu porque tocou com irreverência. Sabe o que é isso? Ele não levou Deus a sério. Deus disse: ninguém pode tocar essa arca. É por isso que eu mandei fazer argolas pelo meio das quais se passam varas. As pessoas levavam de uma ponta
Mas ele não está preocupado com o que Deus disse. Ele estende a mão e diz: estou tentando ajudar. Deus o mata, irmãos. E Davi aprende uma lição que eu gostaria que todos nós aprendêssemos. Qual é a lição que Davi aprende? Davi, você pode ter o meu reino no centro da sua vida, mas você não pode ter o meu reino no centro da sua vida de qualquer jeito. Davi, você pode me levar para dentro de casa, você pode me colocar no centro da sua vida, você pode me ter por perto, mas nunca do seu jeito. É do meu jeito que a banda toca. Um autor chamado Bill Arnold diz que Deus está ensinando a Davi o seguinte: Davi, você pode ter o meu reino consigo, mas com ele você precisa saber que está indo a minha santidade, a minha pureza e a minha palavra. Eugene Peterson, comentando o texto, ele diz que Deus está ensinando a Davi o seguinte: Davi, eu andarei ao teu lado, mas eu nunca andarei no seu bolso. Você não pode me adorar como acha que deve ser. Eu é que dito as regras da adoração. Como é que você adora o Senhor, meu irmão? Como é que nós adoramos o Senhor? Duas aplicações dessa parte do texto. Primeiro, Deus deve ser adorado do jeito de Deus. Há muita gente por aí dizendo que Deus aceita qualquer coisa. É mentira. Deus não aceita qualquer coisa. Há muita gente por aí dizendo: a minha vida é de qualquer maneira e Deus me quer. Não é assim que a banda toca. Há muita gente por aí dizendo: o que quer que eu faça, Deus aceita. Não! Deus tem um jeito particular de ser adorado. Não é você quem dita a regra, Ele já nos deu todas as regras. Não somos nós, gente, que ditamos a agenda de Deus. Antes, é a sua palavra que dita a agenda da igreja. Não somos nós que dirigimos Deus para onde queremos. É o próprio Deus que nos dirige para onde Ele quer. Há um grande perigo, então, em tentar adorá-lo de qualquer maneira. Os filisteus roubaram esta arca. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, os capítulos 4, 5, 6 e 7 falam sobre isso. Os filisteus levam essa arca, porque essa arca estava abençoando o povo de Israel. Sabe o que acontece lá? Tragédia. Eles cansam de mortes, colocam a arca de Deus sobre uma carroça, batem no boi e o boi sai na direção de uma cidade israelita chamada Bet-Semes. Sabe o que acontece quando a arca chega lá? Tragédia. Porque as pessoas querem levar Deus de qualquer maneira. Deus não aceita. Ele é santo. Ele é grande. Ele é poderoso. E Ele não cabe no seu bolso e no meu bolso. Você pode ter Deus dentro da sua casa, mas tem que ser do jeito dele. Segunda aplicação: a irreverência, a indiferença no nosso relacionamento com Deus resultará inevitavelmente em morte. Como é a história? Morte. Uzá é o retrato de alguém que leva um relacionamento com Deus medíocre. Ele é o retrato de alguém indiferente no meio da congregação.
Por isso, ele cai. Há muita gente que leva um relacionamento indiferente com o Senhor. E isso vai gerar morte. Quer ver como? Leve um relacionamento indiferente com Deus. E os seus filhos vão morrer espiritualmente. Como é a história? Ou você acha que eles não estão vendo a maneira como você trata o livro de Deus? Ou você acha que eles não estão vendo a maneira como você trata o dia de Deus? Ou você acha que eles não estão estudando você enquanto você leva Deus como acessório, secundário? Se eles crescem num ambiente assim, eles não estarão aqui em alguns anos. E você não vai ter como dizer: olha, eu gostaria que eles estivessem aqui. Sabe por quê, gente? Porque enquanto eles foram crianças, eles viram nos pais indiferença para com Deus. Pior do que isso, relacionamento indiferente com Deus gera morte eterna para os indiferentes. O céu não é lugar de gente indiferente. O céu não será habitado por pessoas que levaram Cristo como acessório. O céu não será morada daqueles que levaram uma vida indiferente. O céu será habitado por aqueles que fizeram de Cristo a prioridade número 1 de sua vida enquanto na terra. O céu será a casa daqueles que têm em Cristo a sua satisfação. O céu será a habitação daqueles que são apaixonados mais por Cristo do que pelo dinheiro, mais por Cristo do que pelo prazer, mais por Cristo do que pelo pecado. A adoração a Deus é feita segundo Deus. Que o Espírito de Deus chame você de volta hoje. E por fim, gente, a adoração significa responder a Deus com base no que conhecemos dele. Davi aprende a lição. Se você quiser ler, você vai ao texto do primeiro livro das Crônicas de Israel, um pouquinho depois, capítulo de número 15, pela ótica dos levitas, sacerdotes, essa tribo que dirigia o culto ao Senhor. Pela ótica deles, Davi entende que falhou com Deus por não ouvir as suas ordenanças. Ele agora coloca sacerdotes e levitas na frente do povo, carregando a arca e fazendo sacrifícios. Ele lidera a passeata outra vez. Ele volta a buscar a arca, porque a arca estava abençoando a casa de um homem. Ele chega em Jerusalém, faz mais sacrifícios, coloca a arca dentro de uma tenda especial, faz orações pelo seu povo, despede o seu povo e volta para casa. Tudo que ele faz aqui tem a ver com a adoração. Davi não é passivo, Davi não está assistindo. O texto começa com Davi adorando, o texto termina com Davi adorando. Ele é o líder do seu povo na adoração, enquanto ele mesmo faz a sua adoração pessoal a Deus. Porque ele adora assim, gente, ao ponto de criar divergências na sua família, ao ponto de receber críticas de alguns. Davi conhece Deus.
Dentro desse objeto chamado Arca da Aliança havia alguns outros elementos. Por exemplo, a vara de Moisés, que dentro da comunidade de Israel apontava para a salvação de Deus diante dos egípcios. Foi com ela que o mar se abriu e o povo passou no meio, aos pés enxutos. Davi sabe disso. Dentro da Arca da Aliança havia parte ou algumas tábuas da lei, o que significava a revelação do caráter de Deus e da vontade de Deus para o povo. Dentro dessa arca havia um pouquinho de um alimento chamado maná, o alimento que Deus deu ao seu povo enquanto ele peregrinava no deserto. Esse alimento falava do cuidado providencial de Deus. Sobre esta arca estava um trono armado entre os querubins, e esse lugar exaltado falava do controle soberano de Deus. Davi sabe disso. O Deus da Bíblia é um Deus de história. Ele não é um Deus abstrato sem conteúdo. Ele tem conteúdo e o seu povo sabe disso. Davi sabe que a arca representa salvação. Davi sabe que a arca representa cuidado. Davi sabe que a arca representa revelação. Davi sabe que a arca representa governo. Por isso, ele adora. Conhecimento de Deus, resposta do povo. Mas nem todo mundo responde da mesma maneira. Uzá respondeu com indiferença. Tratou a adoração como profissão. Foi julgado por isso. Mical, a esposa de Davi, tratou a adoração como protocolo político. Davi termina de abençoar o povo, volta para casa feliz da vida. E ele quer abençoar sua esposa, quer abençoar seus filhos. Ela olha para ele e diz: que papel fez o rei de Israel hoje? Se despindo diante de seus súditos. Na verdade, ela estava ironizando. Ela ficou da janela observando, sem participação alguma. O que tratou a adoração com irreverência foi fulminada. O que tratou a adoração como protocolo político ficou sem ter filhos pelo resto da vida. Qual é a sua resposta de adoração diante de Deus hoje? Para responder, você precisa primeiro saber quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Você conhece Deus? Você já foi salvo por meio e pelos méritos de Jesus Cristo. Você já foi alvo do cuidado providencial de Deus. Você tem experiências com Deus ao ponto de poder dizer: Deus tem cuidado de mim. Você já olhou para a revelação de Deus, a sua palavra, a fim de saber quem Deus é? Sabe, irmãos, nós estamos numa posição muito melhor do que Davi. Davi estava adorando a Deus diante de uma foto. A arca, todos os elementos dentro dela, todos eram fotos. Nós estamos perante uma realidade. Davi adorou a Deus olhando para a arca como símbolo de sua presença. Nós olhamos para o Novo Testamento e não vemos uma representação de Deus. Nós vemos o próprio Deus encarnado
andando entre nós. Davi olhou para a vara de Moisés e adorou a Deus pela salvação por meio de fotos. Nós olhamos para Cristo e contemplamos a nossa salvação. Davi olhou para o maná e adorou a Deus pelo cuidado providencial do Senhor. Nós olhamos para Cristo, o pão da vida, e adoramos a Deus pelo cuidado pela nossa alma, destino eterno. Davi olhou para as tábuas e adorou a Deus pela revelação do seu caráter. Nós olhamos para Cristo, como diz a carta aos Hebreus, expressão exata do ser de Deus. Davi estava diante de fotos e ele ainda assim adorava. Nós estamos perante a realidade consumada, Deus encarnado entre nós. E o que vamos fazer? Levar a vida com Deus de modo indiferente? Isso vai gerar morte no nosso coração. Levar a vida com Deus como meros espectadores de domingo a domingo, de culto a culto. Vamos assistir o culto. Isso não terminará bem. Deus está no nosso meio. O Senhor Jesus subiu aos céus e os discípulos ficavam tristes quando ele falava que ia embora, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou preparar uma morada para vocês nos céus. Mas enquanto isso não acontece, eu vou enviar o meu Espírito. Ele estará com vocês todos os dias. Como é que você vai responder a Deus? Sabe, a sua resposta a Deus vai determinar a sua proclamação do Evangelho, seja aqui em João Pessoa, na sua casa, no seu trabalho, no nosso estado e no mundo. Alguns séculos atrás, um homem santo viveu entre nós, chamado David Brainerd. Viveu apenas 29 anos e só serviu no ministério por 4 anos. 4 anos. Levou inúmeras tribos norte-americanas à adoração do Senhor Jesus. Depois de David Brainerd, todos os grandes missionários foram abençoados pelo seu diário, gente. E eu queria ler o último dia do seu diário, 2 de outubro de 1747, 7 dias antes de falecer. Esse jovem, como os que vieram aqui à frente, morrendo de tuberculose, na casa de um dos maiores pastores de todos os tempos, Jonathan Edwards. Na última oportunidade que teve para escrever, ele disse assim: hoje, por várias vezes, minha alma se sentiu docemente ligada a Deus. Eu anelei estar com Ele, a fim de poder contemplar a sua glória. Sentia-me docemente disposto a entregar tudo a Ele, incluindo os meus mais queridos amigos, o meu amado rebanho, o meu irmão ausente e todos os meus interesses agora e para toda a eternidade. Olha o desejo desse homem às portas da morte. Quisera que o seu reino viesse a este mundo, para que todos os homens pudessem amá-lo e glorificá-lo por aquilo que ele é em si mesmo, e para que o bendito Salvador pudesse ver o penoso trabalho
Ó Senhor Jesus, vem prontamente. Amém. 2 desejos: ver a glória de Deus e ver o seu reino entre todos os homens. Um estudioso por nome de Andrew Murray, 100 anos antes de nós, comentando isso, ele disse que a falta de entusiasmo pelo reino de Deus, pela proclamação do reino de Deus, se dá pela falta de entusiasmo pelo rei deste reino. Não há tantas pessoas como David Branham, porque nem todos são apaixonados por Deus como ele. Queria chamar você de volta a Deus. Queria convidar você de volta ao Senhor. Queria convidar você a dedicar outra vez a sua vida diante do altar do Senhor e dedicá-la completamente. Eu queria que você desejasse o Senhor acima de todas as coisas. Esta é a minha oração todos os dias por vocês e todos os domingos. Se nós desejássemos o Senhor acima de todas as coisas, a proclamação do Evangelho seria natural. Quando o Senhor Jesus for o bem mais precioso do seu coração, Ele será também o assunto principal da sua boca. Antes de pregar sobre Jesus, você precisa se maravilhar com Ele. E eu queria que você fizesse isso hoje. Fiquemos de pé na presença do Senhor. A adoração é trazer o reino de Deus para o centro do nosso coração. Faça isso hoje. A adoração deve ser do jeito de Deus. Volte-se para a palavra hoje. A adoração é responder a Deus com base no que conhecemos dele. Façamos isso hoje enquanto cantamos esta canção. Dediquemos-nos totalmente ao Senhor Jesus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Rei, e o amor de Deus, nosso Pai, poderoso Senhor sobre toda a terra, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sempre presente ao nosso lado, estejam sempre sobre a igreja que se acha espalhada por toda a terra, e que todos os dias o Senhor acrescente ao número dessa igreja adoradores do Senhor Jesus. E todos nós dizemos amém e amém.